Bom dia, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre consumo. Consumo. Você vira o que você consome. E eu sei que isso parece frase pronta e eu não estou falando só de comida, mas isso é neurociência. Tudo que você vê, ouve, lê, entra em você como um ambiente. E o seu cérebro não consome o conteúdo como passatempo. Ele consome como referência. Ele não tem ideia que é um passatempo, mesmo que você ache que seja. Ele acha que isso é um modelo, é uma direção, mesmo quando você acha que ele não está ligando mesmo. E o que eu quero dizer aqui é que o ambiente vai moldar você. Ele vai moldar o seu humor, ele vai moldar as suas crenças, as suas decisões e principalmente seu estado interno. Então, se você alimenta medo, comparação e caos, o seu corpo vai viver em alerta. E esse alerta constante vira desgaste, irritação, ansiedade, insônia, desânimo, aquela sensação de estar sempre cansado sem saber por quê. Você conhece essa sensação, não conhece? Tenho certeza. Só que tem uma camada mais profunda nisso que quase ninguém fala. O consumo ele não influencia só o seu humor, ele vai moldando quem você é e você vai virando outra coisa. E sem perceber, você vai começar a se adaptar ao que você vê. E ao que o mundo aplaude. E ao que dá resultado. E aí você começa a se modificar, ao invés de simplesmente ser. E vai se afastando de você. Isso aparece muito na internet, por exemplo, pessoal. Você escolhe quem está acostumado a fazer um monte de post, é a pose que dá mais like, é a frase que vai performar melhor, é o ângulo que vai deixar mais aceitável, sei lá o quê. E de pouquinho em pouquinho, tem gente que vai virando um personagem de si mesmo, só para continuar aparecendo. E se o seu trabalho é atuar, tudo bem, você está fazendo o seu job. Não estou falando desse pessoal. Eu estou falando é quando as pessoas querem vender verdade, mas na verdade elas estão sustentando uma mentira. Porque não dá para você defender a autenticidade enquanto você vive em performance. Vocês entendem que são coisas diferentes? Não dá para vender presença quando você vive em comparação. Não dá para falar de consciência quando você alimenta um estilo de vida que te desconecta de você todo dia, o tempo todo. E aí, esse antagonismo é que vai deixando a sua cabeça confusa, cansada e doente. E eu quero deixar isso bem claro para vocês também aqui. Guru também tem dia ruim, tá, pessoal? Todo mundo tem. Todo mundo sente, todo mundo cai. O problema não é o dia ruim. O problema é você fingir que a vida é impecável e fazer as pessoas acharem que elas estão erradas por serem humanas. Vocês entendem o quão desumano isso é? E isso muitas vezes é muito subliminar, porque o consumo hoje em dia, ele não é só o que você escolhe ver, ele também meio que te escolhe. E o que aparece para você, o que insiste, o que prende, quando você se perde naquilo, quando você continua consumindo essas coisas mais e mais, o seu cérebro vai aprendendo que aquilo é um padrão e ele acha que aquilo é de verdade normal. E aí você não vive mais para você, você começa a viver para caber, para ser aceito, para não ser esquecido, para ganhar dinheiro, para qualquer coisa que tenha um propósito que é diferente de exercer a sua verdade. E aí você pode até ganhar atenção, mas você vai perdendo identidade. Você pode ganhar validação, mas você vai perdendo a paz. Você pode até ser aprovado, mas isso não é a mesma coisa de você ser inteiro. Então hoje eu quero propor para você uma coisa. Faz uma curadoria da sua mente. Dá uma olhada, observa o quanto que observa o que você está consumindo e o quanto você está se tornando quem que você está consumindo. Quanto que você foi mudando para melhor ou para pior. Observa isso. O que transformou você ao longo da sua vida? O quão longe você está de quem você gostaria de ser? Porque no fim, pessoal, a gente sempre vai virar o que a gente consome se a gente não tiver cuidado. E reconstruir isso é necessário para que a gente não se apague. Porque se a gente deixar fluir desse jeito, aos poucos a gente vai parar de se reconhecer. Você vai se transformar numa pessoa tão diferente de você mesmo que você não vai saber mais quem você é. Se você estiver evoluindo, ótimo. Se você está se inspirando, consumindo conteúdo de verdade, que te inspira, que te faz crescer, isso é excelente. Mas se você estiver consumindo conteúdo que te faz se comparar, que te faz se sentir menor, que te faz se sentir mal,
você vai estar trazendo isso para a sua vida. E a nossa vida, pessoal, é sempre uma equivalência. A gente sempre coloca para fora o que tem aqui dentro. Então, se você consome um monte de porcaria, um monte de conteúdo que você sabe, no fundo, que é mentira, mas você está ali todo dia porque, de alguma forma, aquilo te alimenta em algum lugar, você não está fazendo um favor para você mesmo. O consumo da gente, apesar dele ser seletivo, a gente pode teoricamente escolher qual canal a gente vai assistir, qual conteúdo a gente vai consumir, mas você sabe muitas vezes que tem coisas que simplesmente brotam. Pessoas que surgem ali do nada, anúncios que surgem ali do lado, alguma coisa aparece do nada e às vezes prende a nossa atenção. E ele só prende a nossa atenção porque ele reverbera com uma parte de você que está em falta. Então, você não está sendo guiado pela luz nessa hora, você está sendo guiado pela falta. Então, cada vez que você vira um conteúdo, julgue ele, julgue do lado bom, julgar do lado bom. Esse conteúdo é para mim de verdade, ele vai me fazer crescer? Ou ele está me fazendo me sentir pior? Ele está me diminuindo? Ele está fazendo eu gastar um dinheiro que eu não tenho? Ele está fazendo eu fazer algum sacrifício, alguma coisa e além de mim mesma, para eu poder me provar melhor? Se for isso, para porque isso vai te adoecer pouco a pouco. Isso faz isso com todo mundo. Esse sentimento de cansado, de que nada é suficiente, de que a gente não consegue, de que parece impossível, de que a vida tá demais. Todas as piadas e memes que todo mundo faz sobre como a vida tá, como as coisas estão complicadas e tal, tudo isso vem daí, porque é a gente tentando se encaixar o tempo inteiro. Desde pequenininho, desde na escola, que a gente fica lá tentando ser o primeiro a ser escolhido para o time de futebol. Desde o início, onde que a gente quer pertencer. Isso faz sim parte de um cérebro primitivo nosso, onde que pertencer a da tribo garantir sobrevivência. Mas hoje em dia, vivemos em um outro ciclo. Por mais que pertencer seja útil, ajude, network, por exemplo, é super útil, a gente perde a identidade e aí a gente vai deixar de fornecer para o ambiente a nossa energia única, que é o que a gente tem para entregar. A gente muda o que a gente é porque a gente tem medo de que o que a gente é não é suficiente. Se você souber que para você pertencer à tribo, pertencer ao seu grupo, pertencer ao trabalho, pertencer à rede social, pertencer a qualquer coisa, se você souber que a sua energia, que quem você é suficiente, é poderoso, você não vai precisar se transformar em outra pessoa. Você pode continuar o seu ciclo evolutivo normal, crescendo, amadurecendo, melhorando a sua inteligência emocional enquanto ser humano, e o restante vai vir como consequência. Agora, se você se transformar, se você virar outra pessoa, isso as pessoas meio que sentem. Sabe aquele feeling que você tem quando você vê uma mentira, quando você sabe que aquilo não é de verdade? Às vezes, a mentira é tão bem contada que as pessoas compram aquilo. E aí, ao invés de você estar ajudando as pessoas, você ainda está fazendo elas se compararem por uma coisa que não existe. Quando você chega aqui e fala assim, vende um peixe dizendo, porque eu comecei a fazer esse programa aqui de manifestação, por exemplo, e minha vida mudou completamente. Se isso não for verdade, você está dando falsa esperança para alguém só para poder ganhar a feed. E isso não é legal. Por mais que isso possa te dar alguma coisa boa momentaneamente, ou para a pessoa que estiver fazendo isso vai pagar um preço mais caro mais tarde. A gente precisa pensar não só no agora, pessoal, mas pensar um pouquinho. Esse tipo de pensar no futuro é saudável. Pensar no que a gente está fazendo pelo outro. Se a gente está oferecendo para o outro ajuda ou se a gente está oferecendo para o outro um desfavor. A gente é responsável por isso. E isso vai sempre voltar para a gente. Então hoje, fica a dica do cuidado com o consumo. É só fazer uma triagem, ver se aquilo faz bem mesmo. E se não faz, muda o cenário, muda o lugar, muda o conteúdo, porque você merece o melhor. Você merece o melhor. Certo? Desejo para vocês todos um lindo dia. Espero que o conteúdo tenha chegado na hora certa. Encontre todo mundo que precisa ouvir isso hoje, que está aí se comparando, se sentindo cansado, se sentindo insuficiente. E que isso possa aquecer o coração de vocês. Um beijo grande e a gente se vê aqui amanhã. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shape